prometo que não vou fazer isso hoje. Eu acho que ele conseguiu pregar à meia-noite sem o povo sair, porque ele foi um pregador muito mais poderoso do que eu. Eu tenho a impressão que se eu pregasse até meia-noite, pelas 10 horas, o salão começaria a ficar cada vez mais vazio, não é? Mas Paulo era um grande pregador, e com poder ele pregou até meia-noite. Mas curioso, ele não parou à meia-noite, teve uma interrupção. Um jovem estava sentado na janela, e não era primeiro andar, era bem alto. E o jovem caiu da janela no meio do sermão de Paulo. Eu não sei que horas ele começou a pregar, mas ele pregou até meia-noite. E então esse jovem adormeceu, caiu da janela, e eles foram lá e julgavam que o jovem tivesse morto. Mas Paulo fez uma oração ao grande Criador, que ressuscitou do túmulo e tem poder de ressuscitar os mortos. E o jovem se levantou completamente bom. E então Paulo disse: agora, irmãos, eu não terminei o sermão ainda, vamos voltar, que eu vou continuar. Mesmo à meia-noite ele não havia terminado. A Bíblia disse que ele pregou até o amanhecer do dia. Paulo pregou a noite inteira. Eu gostaria de ter uma gravação desse sermão. Eu gostaria de saber o que ele pregou com tanto poder para o povo ficar atento a noite inteira. E no dia seguinte ele fez uma viagem longa. Agora vamos examinar mais perto. Vamos pegar o microscópio, mais uma vez, do Espírito Santo e nos aprofundar para ver o que aconteceu. Foi a noite, disse a Bíblia, do primeiro dia da semana. As luzes estavam acesas. Agora vem a pergunta: quando é a noite do primeiro dia da semana? Para agora, porque nós não vamos por costumes brasileiros nem americanos. Porque a Bíblia não foi escrita nem no Brasil, nem em Nova York, nem em Toronto, não é? A Bíblia foi escrita no Oriente Médio, onde os costumes são diferentes do que nossos. Se lembra quando estudamos a criação, a Bíblia sempre falou a tarde e a manhã, foi o primeiro dia, a tarde e a manhã. Nunca disse amanhã e a tarde sempre primeiro. Porque o livro de Levíticos disse que de um pôr do sol para outro pôr do sol devemos guardar o sábado. Se nós estivéssemos no Oriente Médio agora, em Jerusalém, tenho visto lá muitas vezes, nós diríamos que hoje é a noite do terceiro dia da semana. E nós usamos isto. Quando é a véspera de Natal? Não é a noite depois de Natal, a noite antes, não é? Quando é a véspera do dia do Ano Novo? Não é a noite depois, é a noite antes. A noite do primeiro dia da semana foi sábado à noite. Quando houve o pôr do sol, sábado à noite, terminou o sábado nos tempos bíblicos. E o primeiro dia da semana começou. Sempre foi assim em tempos bíblicos e ainda é naqueles lugares. Então, a noite do primeiro dia da semana não foi domingo à noite, foi sábado à noite. Tem muitas Bíblias agora mais modernas que já são traduzidos assim. Pode perguntar a qualquer teólogo e ele vai dizer que estou falando é a verdade. Na noite do primeiro dia da semana, Paulo passou o sábado com as pessoas. À noite, sábado à noite, quando terminou o sábado e começou o primeiro dia da semana, Paulo pregou até meia-noite e depois continuou pregando até amanhecer. E quando clareou o dia, ele fez uma viagem. Ele andou muitos quilômetros para o porto mais perto. Algumas pessoas dizem que foram de 14 a 18 quilômetros que ele andou a pé no domingo de manhã para seguir a viagem. Portanto, esta passagem não fala que devemos deixar de guardar o sábado, nem fala que devemos guardar o domingo. Simplesmente fala que Paulo passou o último fim de semana, depois de um tempo com as pessoas da igreja, pregou o dia de sábado e continuou pregando sábado à noite.
e a noite inteira, e no domingo ele continuou a sua viagem, porque a Bíblia não disse que Paulo era guardador de domingo. Mais uma passagem que fala do primeiro dia da semana, e estamos terminando. 1 Coríntios 16, 2. O que disse? Aqui temos essas palavras. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Eu ouvi um pregador dizer, isso está dizendo que todos devem ir domingo para a igreja e fazer uma coleta. Podemos chegar a essa conclusão se não lemos com muito cuidado, mas o texto não disse isso. E disse, cada domingo, cada primeiro dia de semana, cada um em casa. Eles não se encontravam na igreja no domingo em tempos bíblicos, estavam em casa. Ele disse que no primeiro dia da semana que devemos fazer nossa contabilidade para ver quanto vamos dar para Deus. Não esperar terminar a semana quando já gastamos todo o dinheiro. Aqui não tem nenhuma sugestão que eles guardavam o domingo. Mas vamos continuar. Eu ouvi um pastor dizer, bem, os discípulos sempre guardavam o primeiro dia da semana. Então, vamos ver, vamos estudar a vida do apóstolo São Paulo. Sabemos que Jesus, disse São Lucas 4,16, tinha por costume guardar o sétimo dia da semana, que é sábado, não o primeiro dia, que é domingo. Mas vamos ler a vida de São Paulo, Atos 13, versículo 14, falando de Paulo e os seus companheiros, que eram missionários, disse, mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, de Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Aqui disse que neste sábado de Atos 13, Paulo e os missionários, quando chegou o dia de sábado, eles entraram na sinagoga para assentar-se e adorar a Deus. Porque era o costume deles guardar o sábado. Olhamos um pouco mais agora, em Atos 13, 44. Disse, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. 2 sábados em seguida, Paulo indo para a igreja no dia de sábado. Mas alguém disse para mim, bem, isso é porque os judeus estavam reunidos lá. E ele queria estar onde os judeus estavam, por isso ele foi no sábado. Então, vamos ver mais uma passagem. Agora vamos para Atos capítulo 16. Agora, Paulo e seus companheiros foram embora para os campos missionários dos gentios, onde não haviam judeus. Agora chegou o sábado, e o que eles fizeram? Vamos ler. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. O que fizeram? Não havia sinagoga agora. Não havia templo dos judeus. O que eles fizeram? Quando chegou o sábado, o dia do Senhor, o dia que Deus abençoou, eles foram fora da cidade para o rio e lá pregaram para as pessoas que estavam ali reunidos, guardando o sábado, mesmo onde não havia sinagoga. Continuamos, Atos 17. Agora, qual foi o dia que Paulo guardava? Querem a minha opinião? Querem a minha opinião?